muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Agora são 3 horas e 43 minutos. Nós estamos ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Rio Preto. Antes de iniciar, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que participa dessa transmissão por meio de uma parceria entre o Lar de Fátima e a Secretaria da Mulher. Bom, essa live foi agendada com o intuito de falar sobre um assunto de interesse de toda a população, um assunto que está todo mundo ansioso, a vacinação contra a Covid, e também sobre o Plano Municipal de Vacinação, que foi aprovado hoje. Por isso, nessa transmissão, nós teremos a presença do secretário municipal de saúde, Dr. Aldenis Borim, do virologista da FAMERP, o Dr. Maurício Nogueira, e também da gerente de imunização da Secretaria de Saúde, Michela Barcelos. Então, nós vamos iniciar com o nosso anfitrião. Passo a palavra para o Dr. Aldenis Borim. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Michela. Boa tarde a todos. A intenção dessa live de hoje é para falar exclusivamente sobre vacinação. Nós vamos abordar todos os tipos de assuntos relacionados à vacina. Nós não forneceremos dados atualizados hoje, isso será realizado amanhã. Então, eu gostaria de iniciar essa live com a fala do Dr. Maurício Nogueira, que participou de uma pesquisa feita pelo Butantan e cujos dados foram divulgados, e eu gostaria que eles nos mostrassem a interpretação desses dados, porque há muita fake, há muito mal entendimento, pessoas sem maldade, mas que não conseguem entender esses dados. Maurício, por favor. Boa tarde, doutor Aldenis, boa tarde, Michela, boa tarde a todos os cidadãos de São José do Rio Preto que estão assistindo essa live. Conforme o Dr. Aldenis disse, nos últimos dias, após a divulgação dos resultados do estudo da vacina do Instituto Butantan, muita controvérsia ocorreu nas redes sociais. E nós estamos aqui hoje para esclarecer o que significam esses resultados dessa importante vacina, que junto com outras fará parte do programa de imunização, do Programa Nacional de Imunização junto ao coronavírus e, consequentemente, do Programa Municipal. Essa vacina do Instituto Butantan, cujo Rio Preto teve uma parte importante no desenvolvimento dela, onde aproximadamente 600 profissionais de saúde de São José do Rio Preto foram voluntários, apresentou seus resultados nessa semana e houve muita controvérsia, porque as pessoas não entenderam, algumas pessoas não entenderam o que significa isso. O que os resultados querem dizer? Os resultados querem dizer que se você foi exposto ao coronavírus, você tem 50% de chances de não ter nada, ou 50% de chances de ter uma doença muito leve. Ainda, além disso, você tem 77% de chance de proteção de ter uma doença leve, ou seja, de cada 100 pessoas que forem expostas ao vírus e correrem o risco da doença, 77% delas, 78%, estarão protegidas contra essa doença. E 100% de eficácia contra graves e moderados. Ou seja, não haverá casos graves ou moderados que necessitem de hospitalização ou UTI.
É falsa a informação que só 50% das pessoas estão protegidas. Não é essa a interpretação. É que só 50% dos vacinados correrão um risco de ter uma doença muito leve ou leve, sendo que a proteção contra a doença grave e doença moderada, que é a doença que leva à hospitalização, é quase de 100% ou 100% uma proteção total. Por isso, além disso, desses dados muito importantes de eficácia, deve-se salientar ainda, doutor, a segurança dessa vacina. Nenhum dos 12 mil voluntários desta vacina teve nenhum episódio grave de efeito colateral. Os únicos efeitos colaterais descritos foi dor no local da injeção, como nós temos em qualquer outra vacina, e febre por cerca de 20% das pessoas, e mal-estar após uma vacina, que também é um fenômeno comum como qualquer vacinação. Então nós temos uma vacina segura e uma vacina eficaz que pode e vai nos ajudar a ver a saída dessa pandemia que nós estamos vivendo. Doutor Aldenis. E eu gostaria agora de apresentar o nosso plano da vacinação pela chefe do setor de vacinas da Vigilância Epidemiológica de São José do Rio Preto, que é a Michela, que vai detalhar cada um desses itens que são de extrema importância para que ocorra uma vacinação em massa. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação que a gente apresenta esse plano, uma vacina tão aguardada, a esperança aí de milhões de brasileiros, para que a gente possa realmente ter um impacto no controle da Covid-19. Eu gostaria de ressaltar que nós começamos esse processo de organização internamente na Secretaria da Saúde, final de outubro, começo de novembro, né, mapeando a nossa estrutura. É importante ressaltar que Rio Preto já desenvolveu campanhas grandes e complexas, como a gente fez o ano passado com a campanha da gripe. Então, nós temos profissionais e estrutura capazes de dar um bom andamento, né, também nessa campanha. No entanto, será um grande desafio, né, vacinar esse contingente de pessoas no decorrer do ano, seguindo os protocolos sanitários. Então, uma vacinação em massa, adotando todas as questões de segurança. E depois desse planejamento interno, nós também fomos buscar parceiros dentro da prefeitura, e outras secretarias foram envolvidas e estão nos fornecendo todo o apoio necessário para que essa campanha corra da melhor forma possível na cidade. Pode passar. Bom, primeiro, qual o objetivo de um plano, né? É estabelecer todas as ações e estratégias que serão executadas dentro do município para que as pessoas recebam a vacina, de acordo com os protocolos e escalonamentos de grupo que serão propostos pelos entes federados, governo do estado, governo federal. E o objetivo específico aqui, dentro desse plano, é estar mapeando quem é o público-alvo que já foi definido por esses entes, né? E como que a gente vai operacionalizar essa vacina com os recursos, infraestrutura que nós dispomos. Pode passar? O maior público nessa primeira fase, né, que são os idosos, os mais vulneráveis, onde a gente tem a maior ocorrência de óbitos, hospitalizações. Ele é o maior grupo, cerca de 60 mil pessoas em São José do Rio Preto. O planejamento inicial desses grupos é começar pelos idosos mais velhos, ou seja, aqueles com mais de 75 anos, sendo que esse grupo aqui em Rio Preto é de cerca de 16
6 mil pessoas. Então, é muito importante conhecer a quantidade para a gente se organizar em relação de logística, de insumos, recursos humanos e mapeando também, o próximo, por favor, onde esses idosos estão inseridos no município, né? Então, nós temos um diagnóstico que esses idosos se concentram na área central da cidade, né? E também ali na região, né, do HB, que inclui ali a área do Estoril, do São Francisco. Então, nesses locais, a gente precisa ter um olhar especial em relação aos pontos de vacinação, às estratégias para melhor atender. Pode passar. Um outro público muito importante que está extremamente exposto, né, e que esteve desde o início do enfrentamento dessa pandemia no atendimento, né, das pessoas infectadas são os trabalhadores da saúde, tá? O termo correto é trabalhador da saúde, porque não vacinaremos, pelo menos não inicialmente, só os profissionais, são todas as pessoas envolvidas nesse atendimento dentro de estabelecimentos de saúde, hospitais, unidades básicas, laboratórios, clínicas, e nós temos um mapeamento, né, desse número de trabalhadores da saúde. O Ministério da Saúde estima que a cidade tenha cerca de 19 mil trabalhadores da saúde, mas na última campanha de vacinação contra a influenza, nós vacinamos mais de 21 mil pessoas, então nós até superamos esse grupo, e para essa campanha esse número pode ser maior, considerando que todos os estabelecimentos tiveram que adequar o seu quadro de funcionários para esses novos leitos e enfermarias que foram montadas para o atendimento específico da Covid. Pode passar. E muitas pessoas se perguntam, e eu vou ter uma oportunidade de tomar vacina, né? Aqui nós sabemos que nós estamos nesse momento nos estruturando para esses dois grupos principais, já que em São José do Rio Preto não temos indígenas, que vão ser, então, os idosos e trabalhadores da saúde. Mas no plano do Ministério, assim como acontece todos os anos com a campanha de vacinação contra a influenza, temos o conhecimento de públicos que seriam prioritários também, como as pessoas que têm comorbidades, profissionais da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de deficiência severa e permanente, funcionários do sistema prisional, bem como a população privada de liberdade e outros grupos. O Ministério já colocou, né, que dentro da programação de aquisição de vacinas, com vacinas produzidas no Brasil e a possibilidade de importação de produtos, né, de outros laboratórios, a intenção é vacinar toda a população no decorrer deste ano, né? Então, obviamente, de acordo com a quantidade de doses, vão ser definidas prioridades, e essas prioridades sempre têm embasamento científico e técnico, que é vacinar aquelas pessoas onde a gente vai ter o maior impacto na redução de casos graves e hospitalizações. Pode passar? E dentro desse plano municipal, né, nós definimos alguns eixos que são estratégicos. A primeira coisa é unir todos os esforços possíveis para que essa campanha ocorra da melhor forma possível. Lembrando que é uma campanha que nós estamos aí com data já prevista para iniciar, mas nós não temos data para acabar. Vamos vacinar certamente o ano todo. E foi criado um comitê municipal, né, para a operacionalização dessa campanha de vacinação através de um decreto, e a participação desses secretários, dessas pastas, tem sido essencial no apoio para todo esse planejamento que a Secretaria de Saúde julga necessário para a vacinação. Uma questão que é importante a população estar sabendo, que essa campanha ela é desafiadora também porque será a primeira campanha de vacinação com sistema de informação nominal. Isso significa que todas as pessoas vacinadas terão que ser identificadas dentro da base de dados do Ministério da Saúde. Por que é tão importante essa vacinação ser feita e registrada no nome do paciente que recebeu a vacina? Por questões de rastreabilidade. As vacinas disponíveis hoje e as duas, né, que estão aí elencadas para dar início a essa campanha de vacinação requerem esquema multidose, 2 doses.
Então, é necessário que o paciente receba a segunda dose do mesmo laboratório produtor que foi utilizado para a primeira dose desse esquema. Então, será necessário estar agendando essa dose e ter conhecimento de quem são as pessoas vacinadas, qual o lote que foi utilizado, principalmente por conta desse outro eixo que é a farmacovigilância, né? É uma vacina que as vacinas já se mostraram seguras, mas depois da utilização em massa podem ocorrer alguns eventos que precisam ser investigados. E por isso será tão importante as capacitações que nós estaremos fazendo para os serviços de saúde. Em relação a essa questão do sistema de informação, tem circulado muito aí na internet que é necessário baixar um aplicativo, que se você não tiver o aplicativo não será vacinado. O aplicativo que o Ministério tem divulgado, o Conect SUS, ele é um facilitador, mas ele não vai ser uma exigência. O que é importante é que todas as pessoas tenham o seu cartão nacional de saúde e apresentem no momento da vacinação o número do CPF, que já vai estar na base de dados também, porque só serão aceitas as vacinas que forem registradas dentro desse universo de pessoas. Inclusive pessoas que possuem plano privado de saúde, elas precisam ter o cartão nacional de saúde, isso é uma exigência. Provavelmente você tem, e através desse aplicativo é possível baixar o seu cartão nacional de saúde. Outra questão muito importante numa campanha dessa dimensão é logística e recursos, né? Então, como vamos receber, armazenar, distribuir insumos e os imunobiológicos? Quais recursos precisam estar disponíveis para a gente garantir a rede de frio, a conectividade para o registro? Então, tudo isso foi mapeado dentro da nossa estratégia de vacinação. A grande parte dessa estrutura já estava disponível por conta desse histórico das campanhas anuais de vacinação e da nossa rotina, né, de vacina, que é também bastante intensa. Comunicação vai ser certamente um tópico essencial, né? As pessoas querem saber quando é o meu grupo, onde eu posso tomar essa vacina, eu preciso levar que documento. Então, nós vamos estar utilizando todos os canais de comunicação da prefeitura e o apoio também da imprensa, que sempre está disponível para divulgar essas informações de interesse público. Então, é importante que essas pessoas já estejam atentas para que a gente... E também recebam informações fidedignas, né, que serão úteis para a organização. Não é um momento de pessoas que não estão, às vezes, no público inicial, está indo até a unidade de saúde. Seguiremos o protocolo, até porque toda a liberação de vacina será feita em cima da estimativa de população que o município recebe, tá? Capacitação é um item importante, porque nós teremos aí a união de esforços de profissionais de todas as unidades de saúde, não só da atenção básica, que estarão contribuindo para que essa campanha ocorra e a gente consiga dar agilidade na vacinação e conseguir atingir aí o maior percentual de pessoas vacinadas no menor tempo possível. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de vacinação que nós pensamos inicialmente para esses dois grupos, idosos e trabalhadores da saúde. Pode passar? Antes da gente entrar, eu coloquei aqui uma questão que está sendo muito polêmica, é essa questão de seringas e agulhas. Existem seringas e agulhas suficientes para a execução da campanha? Em Rio Preto, sim. Eu coloquei alguns, geralmente essas seringas e agulhas para a rotina e as campanhas já programadas é fornecida pela Secretaria de Estado, né? Essa é uma campanha não programada, mas já prevista que ocorreria. E nós já tínhamos desde setembro uma sinalização dos quantitativos de seringas e agulhas que o município receberia. Então, entre novembro e dezembro, né, a gente já recebeu aí 198 mil seringas e 217 mil agulhas e estamos com programação, inclusive já com contato das transportadoras para entrega nos próximos dias de 472 mil seringas e 471 agulhas. Esse quantitativo também vai incluir a campanha de vacinação contra a gripe que a gente já executa
final de março, começo de abril, não tem data programada ainda, mas o próprio Instituto Butantan já colocou que está em fase de produção e pretende encerrar a produção dessas vacinas em maio. E os insumos que já estão disponíveis no município, né? A gente já distribuiu agora em janeiro uma parcela desses insumos para que as unidades já se organizem para o início da vacinação. Assim que a vacina chega em Rio Preto, ela será distribuída no mesmo dia e no dia seguinte estaremos vacinando. Nós distribuímos agora em janeiro 75 mil seringas e 89 mil agulhas e ainda temos no estoque municipal exclusivo para vacinação esse estoque, tá? Não é o estoque de seringa e agulhas que abastece as unidades de pronto atendimento para outros tipos de procedimento. Então ainda temos lá em estoque para repor as salas de vacinação e esses pontos de vacinação, 94 mil seringas e 188 mil agulhas. As agulhas muitas vezes com uma quantidade maior, porque nós temos diferentes calibres, né, para ser usado de acordo com o paciente. E outros insumos foram viabilizados pelo município, como a compra de 10 câmaras de vacina. Essas câmaras nós já dispomos, todas as câmaras de vacinas usadas nas nossas unidades são câmaras científicas específicas para conservação de vacinas. Também estamos adquirindo freezer para conservação de gelo, para que a gente possa operacionalizar essas ações de vacinação fora da estrutura das unidades de saúde, como pontos volantes, vacinação de acamados. Também adquirimos 95 caixas térmicas. As informações que nós temos, que essas primeiras doses serão distribuídas na apresentação monodose, e isso quer dizer que será um frasco ou uma seringa preenchida para cada paciente. Isso requer uma capacidade maior de armazenamento, mas nós vamos adequar isso, aumentando a logística de entrega. E outros insumos também, algodão, termômetro, bandagem, tudo que é utilizado no processo de vacinação. Próximo. E pensando na estratégia, nós temos que considerar aquilo que já existe, né? As unidades de saúde de Rio Preto, todas têm sala de vacinação e essa estrutura já está montada e disponível para absorver grande parte desta demanda, e nós sempre pensamos no nosso público-alvo, e uma das prioridades é a facilidade de acesso. Então, para isso, os trabalhadores de saúde serão vacinados nos hospitais e nas unidades de saúde que eles trabalham, né? Somente profissionais de pequenas clínicas, pequenos serviços diagnósticos terão que se deslocar até uma unidade de saúde. Os 9 hospitais e as nossas unidades básicas, unidades de pronto atendimento, a vacinação ocorrerá durante o horário de trabalho dessas pessoas. E também pensando nos idosos, a concentração da vacina num único ponto exigiria que esses idosos se deslocassem dentro da cidade. E muitos vão ter dificuldade em estar fazendo isso. Então, pensando na facilidade, nós vamos ter pontos de vacinação nas unidades de saúde, pontos fixos de vacinação exclusivo para Covid, né? Só vacinação Covid, não teremos vacinação de rotina, além dos postos volantes e equipes volantes. Por que todos esses pontos foram pensados e estruturados? Para garantir a segurança da pessoa que está tomando a vacina. Nós não podemos deixar que as pessoas deixem de se vacinar por medo de se expor ao vírus nessa visita ao posto de vacinação. Então, todos os protocolos sanitários serão cumpridos, né? Então, por isso que nós temos vários postos para acomodar. Pode passar o próximo. E aqui a gente vai estar colocando para vocês a estratégia, os recursos que nós teremos para a operacionalização dessa campanha, que é um drive, né? O sistema de drive, ele teve uma excelente aceitação da população, ele acaba trazendo aí mais segurança para esse idoso, que ele está protegido ali no carro, ele vai ser vacinado dentro do carro, e nós definimos um local, que é o recinto de exposição, que tem uma estrutura adequada para absorver esse volume de veículos que nós tivemos o ano passado na campanha da gripe, com o drive ali no Centro Regional de Eventos. Então, dessa vez, nós vamos para o recinto de exposição. Nós temos aí a previsão dele funcionar de segunda a sábado. Teremos 2 pontos fixos, exclusivos para vacinação Covid, e em locais que temos grande capacidade de acomodação das pessoas, que é o Eco Santo Antônio, que é uma escola de competências, que a gente tem uma quadra e uma estrutura de informática para garantir o registro das doses, e a Swift. A previsão também é que esses postos funcionem de segunda a sábado.
As 26 unidades de saúde, né, a do Santo Antônio vai estar no ECO, então por isso que não são 27, são 26. Lembrando que as equipes de vacinação das unidades que estão fechadas para atendimento respiratório estão sendo remanejadas dentro do território para algum equipamento da prefeitura que possa acomodar um centro poliesportivo, um CRAS. Então nós já mapeamos isso para que essa região não fique sem um ponto de vacinação. E além disso, nós vamos ter os postos volantes nos hospitais. Uma demanda que foi solicitada pelo Dr. Aldenes é a gente está aproximando ainda mais a vacinação de pessoas que estão mais na periferia da cidade, e por isso nós vamos programar em dias específicos vacinação nos núcleos da Esperança, da Santa Clara, Santa Catarina, Alvorada e Vila Azul. Vai ser divulgado isso por carro de som e através dos nossos agentes de saúde, para que as pessoas possam, quem tiver dificuldade de ir até esse local, nós vamos ter um dia para atender essa população que está mais nessa região de chácaras, né? E além das equipes de vacinação para os acamados, lembrando que nós estamos finalizando um formulário que vai ser disponibilizado o link de acesso no site da Secretaria de Saúde para as pessoas que têm, as famílias que têm acamados em casa se cadastrarem. Os agentes começaram esse processo de cadastramento desde o ano passado, então já estão mapeando quem são esses idosos acamados que não têm condições de ir até um estabelecimento de saúde para que seja operacionalizada a vacinação em domicílio. E as ILPIs, que são as instituições de longa permanência de idosos, temos 50 ILPIs em Rio Preto, e esse trabalho com elas é feito diariamente pelo monitoramento, considerando aí a grande preocupação de surtos dentro dessas instituições. Elas são uma prioridade e nós já estamos trabalhando no levantamento nominal, tanto de trabalhadores como dos idosos residentes nesses locais, para um cronograma de vacinação que está sendo já montado e será depois disponibilizado para essas ILPIs. Pode passar? Finalizando, eu gostaria de falar que nós temos uma estratégia que é compatível com toda a população que nós temos, e essa estratégia ela vai ser adequada a depender da disponibilidade de doses e dentro do escalonamento dos grupos que são definidos por outros entes, né? O município não tem governabilidade sobre o número de doses que vai ser encaminhada, ainda não temos essa informação, e aí nós vamos adequar a nossa estratégia, as nossas equipes para operacionalizar isso. São 29 pontos de vacinação entre unidades de saúde e esses outros locais, além das equipes móveis. E nós aí levantamos cerca de 420 trabalhadores da saúde envolvidos nessa estratégia. Agentes de saúde na triagem, outros profissionais no registro dessas doses e os profissionais que serão os vacinadores. Então, eu quero deixar claro que Rio Preto está organizado, está estruturado para executar essa campanha, e os trabalhadores da saúde, principalmente os que estão envolvidos com as atividades de imunização, estão aí muito ansiosos e dispostos a atender a população da melhor forma possível. Muito obrigado, Michela. Eu acho que ficou muito claro que Rio Preto tem um plano consistente e que não foi elaborado às pressas, está sendo pensado há muito tempo. Nós já temos uma estrutura, como a Michela bem colocou. Nós temos uma boa estrutura, nós temos uma boa experiência em vacinação. Ao longo desses anos foram sendo estruturados. Para vocês terem uma ideia, que vocês viram aí, vão envolver 420 trabalhadores. Ou seja, foi realmente um plano muito elaborado, um trabalho herculano, comandado pela Michela e com a participação de outras secretarias que foram fundamentais. Então, a Rio Preto tem um plano para todos os tipos de pacientes. Eu gostaria de lembrar a vocês que essa experiência, ela depende muito da estrutura física e do envolvimento pessoal das pessoas que a compõem. Então, eu acho que a gente está pronto e, se Deus quiser, assim que chegar, nós iniciaremos, como a Michela falou. Chegou hoje, no dia seguinte começa a vacinação. Tá?
Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que muitas cidades hoje estão apertadas em adquirir insumos. Nós estamos programando isso há 3 meses. Há 3 meses nós temos empenhados os contratos para o fornecimento desses insumos. Como a Michela colocou muito bem, esses insumos neste momento não é um problema para a gente. Poderá vir a ser no futuro, caso não recebamos, poderá. Mas hoje garantimos que para essas primeiras fases nós estamos bem preparados. Outra coisa que a Michela falou e eu gostaria de frisar, e é extremamente importante. Existem protocolos, pessoal, do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado de São Paulo. Esses protocolos têm que ser seguidos rigorosamente. É a primeira vez que é nominal. Não é lá com a carteirinha, vacinou e vai embora. Não, vai ter nominal e isso será inserido dentro de um sistema controlado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado. Portanto, é fundamental que todos saibam, não haverá a mínima possibilidade de vacinar pessoas que não estão no protocolo. Não pode. Pessoa que vai lá com 68 anos, é acima de 70, ele não pode ser vacinado. E outra coisa, não haverá carteirada. Não haverá. Vocês podem ter certeza disso. Isso é um compromisso. Não haverá porque isso dá improbidade, isso dá prisão, se nós fizermos esse tipo de coisa. Então, nós teremos que seguir adequadamente o protocolo que nos chega, que não somos nós que fazemos, e sim o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Como eu falei, o registro será nominal. Outra coisa que sempre nos perguntam, que vacina nós vamos fazer? Quem distribui a vacina é o Ministério da Saúde. Nós aplicaremos a vacina que chegar para nós. Nós não podemos escolher, nós queremos essa ou aquela vacina. É a vacina que for enviada. Como o Maurício colocou, existe eficácia já em grande número de outras vacinas também, tá? Ele trabalhou na do Butantan, que ele apresentou os dados. Poderá ser ela, como poderá ser outra, se o Ministério assim entender que Rio Preto vai receber outro tipo de vacina. Então, lembrar bem, não é Rio Preto que escolhe a vacina. Quem escolhe a vacina é o Ministério que vai nos enviar. Pessoal, eu gostaria de lembrar uma coisa fundamental. A vacina mudou o mundo. Foi um paradigma na história da medicina. A vacina não é uma invenção do acaso. A vacina é uma coisa extremamente programada, onde a tecnologia que nós temos hoje é fundamental para que ocorresse termos vacina em 1 ano. Há 10, 20 anos atrás, isso não seria possível. Hoje é. Lembre-se, a vacina aumentou a idade média da população mundial. A vacina é fundamental em várias doenças. Vocês se lembram tanto que morriam gente, os mais velhos se lembram tanto que morria gente de sarampo, de varicela, de outros tipos de doença. De quantos nós tínhamos de paralisia infantil, que debilitava o indivíduo para o resto da vida. Tudo isso mudou. Aumentou a longevidade das pessoas. Então, vacina é um bem precioso e que nós temos que preservá-la. E cada dia mais se prevenir, pessoal.
o grande tema é prevenção, e vacina é fundamental na prevenção. O Dr. Maurício já falou sobre os efeitos colaterais, né? Dentro dos números que o Dr. Maurício apresentou, e que são provavelmente muito próximos do que virão de outras vacinas, o que isso vai evitar, pessoal? Desde o primeiro dia que teve a primeira live aqui, qual era a grande preocupação, não de São José do Rio Preto, mas do mundo? Era mortalidade, era um principal que a gente sabia que era extremamente agressivo esse vírus. E a outra é o colapso do sistema de saúde. O que faz um sistema de saúde colapsar? O número de internações. E esse número de internações gera um número de UTIs, que precisam de equipamentos muito sofisticados. Se você não tiver isso, a gente chama de colapso. Não dá para atender o indivíduo adequadamente. Essa vacina, como vocês mostraram, ela tem 100% de confiabilidade em diminuir ou não permitir que esse paciente vá para a UTI. Ou seja, a médio prazo, a nossa ocupação hospitalar vai cair. Ela vai cair. Porque quem tomar vai ter uma gripe leve ou uma gripe muito leve, e aqueles que tiverem mais comorbidades, que têm outras coisas, que vão precisar ser internados. Porém, vai diminuir muito. Então, o colapso do sistema de saúde, ele pode realmente ser salvo pela vacina, que é um dos grandes benefícios, tá certo? Que eu sempre repito, paciente leve vira grave, depois vai para a UTI. Com a vacina, nós podemos quebrar esse ciclo vicioso, tá? Bom, como a Michela também colocou, Rio Preto optou por uma opção que não é para ter aglomerações. Algumas cidades estão fazendo em grandes locais, campos de futebol, tal, mas nós acreditamos que isso leva a aglomerações. Então, nós optamos por unidades próprias e algumas outras unidades um pouco maior, devido a pessoas terem dificuldade de locomoção e assim por diante. Principalmente para os idosos serão esses locais, tá? Outra coisa que me perguntam sempre, para tomar vacina eu tenho que estar de jejum, e depois que eu tomar, quais os cuidados que eu tenho que tomar? Nenhum. Você tem que tomar os cuidados habituais seus. Não precisa estar de jejum, pode se alimentar antes de ir e assim por diante. E depois vida normal. Vida normal, novo normal. Tomou a vacina, pessoal, não pode ser uma autoconfiança que eu estou curado e não vou pegar e não vou transmitir para mais ninguém, vou sair por aí porque eu já fui vacinado. Essa autoconfiança não pode existir. Todo distanciamento, máscara, evitar aglomerações, utilização de álcool gel, lavar as mãos com frequência e assim por diante, mesmo depois de vacinado, deverão ser mantidos. Não podem parar com esse tipo de cuidado. Isso é fundamental. Essa autoconfiança pode vir a ser um grande problema. E por fim, lembrar sempre, como a Michela colocou, nós temos na rede já os cadastros de muitos pacientes, que será mais fácil, ele vai levar o documento e ele vai ser encontrado no nosso sistema. Aquele que não tiver o cadastro ainda, ele obrigatoriamente vai ter que fazer um cadastro na hora, que vai demorar um pouco mais. Para isso ele vai ter que levar seu RG, para isso quem não tem cadastro, RG, CPF e uma comprovante de moradia de São José do Rio Preto, tá? Para que possa ser feito o cadastro,
que é o que exige em qualquer unidade. Ou ele pode, antes de ir lá se vacinar, ir numa unidade se fazer o cadastro, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para colocar. Eu acho que Rio Preto está preparado e estamos aguardando só o start da chegada da vacina. Muito obrigado. Nós estamos encerrando, então, essa transmissão que falou sobre a vacinação contra a Covid-19, o plano de vacinação municipal contra a Covid-19, aprovado hoje pelo prefeito Edinho Araújo. Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui, doutor Maurício, doutor Aldenes, a Michela, o Domingos, o Marcos, todos que estão trabalhando para que essa live seja possível. E também desejo boa sorte, bom trabalho a todos, um trabalho que, aliás, já começou. A gente se vê amanhã na nossa live de sexta-feira para a atualização dos dados da Covid em Rio Preto, às 3h30 da tarde. Um ótimo dia.